Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Portal Japão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dificuldades de aprendizagem. Meu nome é Priscila de Oliveira, sou psicopedagoga. Se você estiver assistindo aqui, escreva pra gente seu nome, de onde você fala, e qual a sua dificuldade. Boa noite, Newton. Gostaria de agradecer a Elisa, do Portal Japão, pela oportunidade de poder estar fazendo essa live aqui, divulgando um pouquinho mais sobre o meu trabalho e ajudando a comunidade brasileira aqui no Japão. Se você estiver assistindo do Brasil também, bom dia, Compartilhe essa live. Se vocês puderem escrever se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ver. Boa noite, Cris. Boa noite, Tony, Podem colocar aqui a dúvida de vocês que a gente vai estar aqui respondendo, Muitos pais me perguntam sobre como ajudar os filhos que têm dificuldade de aprendizagem, Boa noite. Aqui no Japão, devido à carga horária de trabalho, o pai e a mãe trabalham bastante. Muitas vezes a criança ela estuda em escola japonesa, a maioria, das crianças brasileiras elas estudam em escola japonesa e os pais, por não dominarem o idioma, acabam sentindo presos, não conseguindo ajudar os filhos, Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, Pamela, Carmen, sejam bem-vindas aqui à nossa live. Se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui pra gente que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Deixa eu estar compartilhando aqui também. Aí se vocês puderem colocar se o som, a imagem estão ok. Aqui. Tá. Então, falar um pouquinho, Eu sou psicopedagoga, Eu sou formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia. A psicopedagogia, ela une a pedagogia com a psicologia e outras áreas também para ajudar as crianças a intervir na dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes não necessariamente quando a criança já tem a dificuldade, mas criar meios para que essa dificuldade não aconteça, Boa noite, dona Sônia. Carmen, tudo ok? Obrigada, Carmen, Boa noite, Elisa. Naomi, boa noite. Tá? Então, a psicopedagogia, ela trabalha de uma forma que possa auxiliar a criança para que ela se desenvolva, A aprendizagem, ela deve ocorrer para todas as crianças, mas ela não ocorre de uma forma igual para todas. Algumas crianças são mais visuais, então quando a professora passa a lição ali na lousa, ela copia e entende. Outras crianças, elas precisam ouvir melhor. Quando a professora explica falando, olhando para a criança, ela aprende melhor. E outras aprendem melhor escrevendo. Então cada criança aprende de uma forma. Então é importante que os professores e que os pais conheçam melhor o seu filho, o seu aluno, para saber qual que é a melhor forma que a criança aprende, Alguns pais me procuram falar, acho que meu filho tem alguma dificuldade, acho que ele é autista, tem TDAH, porque ele não aprende, ele está indo mal na escola, Às vezes estuda em escola brasileira, mas não está tendo um bom desempenho. Então é importante que os pais vejam como que seu filho aprende melhor, Muitas vezes a criança ela só está desmotivada, ela não tem interesse em estudar, Então é importante que os pais conversem bastante com os filhos para incentivar, para ver por que você não está tendo esse desempenho, E, por favor, pais, não deixem sempre para a última hora, tá? Kaori, boa noite. Muitos pais, eles vão passando os bimestres, quando já está no último bimestre, falam, nossa, e agora? Meu filho vai ser reprovado, o que eu vou fazer? Então é importante que os pais tenham esse acompanhamento, tenham uma parceria com os professores para ver como que o seu filho está tendo um desempenho na escola, qual que é a maior dificuldade. Aí aqui eu coloquei, algumas dicas que eu vou estar explicando para vocês de como ajudar os filhos de vocês a ter um desempenho melhor, tá? Se vocês tiverem, mais uma vez, dúvidas, vão colocando aqui pra gente, tá? Se o filho de vocês ou filha estuda em escola japonesa ou escola brasileira, tá? É importante, a primeira dica que eu posso dar pra vocês, importante ter um diálogo, sempre em casa.
Falar com seu filho, ó, o que você gosta de estudar, qual que é a sua maior dificuldade, ter esse relacionamento, porque assim o filho ele se sente aberto, olha, eu não tô entendendo como que a professora tá explicando, essa matéria tá um pouquinho mais difícil, tá? Porque se não tem esse relacionamento, muitas vezes a criança acaba se sentindo culpada por não estar desempenhando um bom papel ou por estar com vergonha, porque os amigos eles estão conseguindo adquirir aquele conhecimento, estão tendo boas notas na escola, mas ele não. E o que acontece? Acaba tendo uma baixa autoestima. Isso vai desmotivar ele a estudar, vai perder o interesse e quando entra na adolescência, né, eles já acham que já sabem de tudo e acabam querendo parar de estudar, o que acontece bastante aqui no Japão, né? Muitas crianças elas acabam sendo reprovadas ou acabam faltando na escola e quando os pais vão ver, eles já não querem mais ir para a escola. Aí já torna um caminho mais difícil para incentivar e fazer com que eles voltem a estudar, né? A Elisa colocou aqui. Existe algum tipo de teste para descobrirmos qual tipo que a criança tem melhor desempenho? Sim. Na psicopedagogia a gente tem alguns testes, na internet também a gente encontra qual que é a melhor forma da gente aprender. Fazendo algumas pequenas perguntas, você vai respondendo ali se você é mais visual, mais sinestésica, mais auditiva. É importante sim, Elisa. Fernando, bom dia ou boa noite, né? Se vocês puderem colocar de onde vocês estão falando, se o filho de vocês estuda em escola japonesa ou escola brasileira, né? Para que a gente possa estar focando mais assim na dificuldade de vocês, né? Quais as dúvidas que vocês têm, tá? Como eu falei aqui um pouquinho, então é importante saber como que o filho de vocês aprende melhor, se é de forma visual, sinestésica, auditiva, né? A Pamela colocou aqui, minha filha estuda em escola japonesa, mas o que fazer se ela não quer estudar? Só quer música ao dormir. Pamela, quantos anos sua filha tem, né? Se você puder colocar aqui pra gente, que aí a gente vai desenvolvendo um pouquinho melhor, né? Para saber. As crianças, né? A partir dos 6, 7 anos, quando elas entram no shogaku, no primeiro ano, elas não entendem por que elas têm que estudar. Então é importante, 14 anos, certo? Fase da adolescência ali. Muitas vezes, né, quando elas entram na escola, elas não sabem por que elas têm que estudar. Então é importante que os pais conversem, né, com os filhos, falam, olha, você vai para a escola para você aprender a ler, escrever, porque quando você se tornar adulto, você vai ser o quê? Né? Eu quero ser artista, eu quero ser cabeleireira, eu quero ser professora. Então, por isso que você vai para a escola, né? Então é importante que desde pequenas as crianças já saibam por que elas estão fazendo as coisas, né? Quando elas têm dúvidas, curiosidades, é importante que os pais sanem essas dúvidas, para que a criança ela tenha uma autoestima. Eu sei que eu tô indo para a escola porque eu quero ser professora, porque eu quero ser uma engenheira. Então é importante que desde pequenininho os pais vão plantando essa sementinha na criança, né? Como a Pamela disse, ela tem 14 anos. Realmente nessa fase elas, né, estão se desenvolvendo. Ela sabe o que ela quer ser quando crescer, né? Muitas vezes ela ainda não sabe. Quando a criança ou o jovem, ele ainda não sabe, então é importante que os pais mostrem, né? Olha, tem essa profissão, tem isso, tem aquilo, você gosta de música? Então, o que dá pra você aprender com a música, né? Dá pra você estudar o inglês ou o português ouvindo as músicas no YouTube. É importante que a sua filha, ela tenha essa consciência, né? Eu quero fazer isso quando eu crescer, né? Quando eu terminar os estudos, eu quero fazer isso. Então é importante ir falando com a sua filha, né? Eu não sei, Pamela, o nome dela, né? Conversar com ela. E nessa fase, né, de 14 anos, a menina, o menino, eles estão se desenvolvendo, né? Então essa parte hormonal conta bastante, né? Como eles estão passando da fase criança, mas também não é adulto, né? Tá ainda nesse meio, a fase hormonal deles é muito grande, então sente muito sono, né? Então, estudos falam que a parte da manhã para o jovem é um pouquinho mais difícil. Espera só um pouquinho que eu vou tomar um pouquinho de água, gente. Tô falando bastante hoje. Desculpa.
Desculpa, gente, falo bastante. Essa fase, né, que ela não é criança, mas também não é adulto, a fase hormonal dela conta muito. Então, eles sentem muito sono, eles acordam irritados e muitas vezes nem sabem por que tá irritado, mas é a fase hormonal. Então, é importante que os pais conversem bastante, dialoguem com eles, né? Quando você vê que sua filha tá ali, né, num tempinho de bom humor, né, que dá para conversar, senta, explica para ela, né, que é importante estudar, como isso vai agregar para ela ali no futuro e tentar ver como que ela aprende melhor, né? Se ela não gosta de estudar, você fala, então vamos focar para você estudar, para conseguir tirar as notas que você precisa, aprender o que você precisa para não ter que ficar fazendo cursos posteriores depois para melhorar o seu Nihongo ou para fazer alguma outra coisa que melhore a sua vida profissional lá no futuro, né? Aí tem aqui, a dona Sônia colocou: mudança da escola brasileira para a escola japonesa na adolescência dificulta a aprendizagem? Sim, muito, dona Sônia. Essa pergunta é muito interessante. Muitos pais brasileiros, quando vêm para cá, a intenção é ficar só 2, 3 anos, né? E acabam colocando um filho na escola japonesa. Falar, não, é só 2, 3 anos, eu vou deixar ele aqui, depois a gente vai voltar pro Brasil. O que acontece? Muitas vezes a criança não sabe falar o idioma, a cultura, o tempo de escola lá no Brasil, se não me engano, são 4 horas de estudo. Aqui eles ficam praticamente das 8 às 3, às 4 da tarde, o dia todo na escola. Então, imagina você, não domina o idioma, chega lá, a professora tá passando a matéria, né, do 4º, 5º, 6º ano, você não está entendendo nada do que ela está falando, então isso cria uma dificuldade. As crianças, os jovens, eles aprendem com muito mais facilidade que os adultos, isso é certo. Mas imagina um idioma totalmente diferente, uma escrita totalmente diferente. Então isso, com certeza, cria um bloqueio na criança e os pais precisam conversar, ser conscientes. Se a gente vai ficar pouco tempo aqui no Japão, então tentar deixar na escola brasileira, porque assim ele vai acompanhar o conteúdo, né, didático da escola brasileira, e quando retornar para o Brasil, ele vai dar sequência. Agora, ficar nessa mudança, escola japonesa, escola brasileira, escola japonesa, é difícil para a criança. Acaba criando um desinteresse, uma desmotivação, e ele acaba não se interessando em estudar, né? E a autoestima dele baixa muito, porque ele quer render, quer aprender, só que para ele é difícil, porque é um conteúdo totalmente diferente, né? Então a mudança de escola dificulta bastante, tanto da brasileira para a japonesa ou da japonesa para a brasileira, tá? Então é importante que os pais reflitam sobre isso, se eles vão retornar para o Brasil ou pretendem ficar aqui, né? Acho que às 8 horas o Jin Takahashi, nosso professor de Nihongo, estava ensinando, né, algumas onomatopeias, falando sobre os cursos de japonês que ele dá. Então é importante que os pais também, né, demonstrem esse interesse em aprender o japonês para que os filhos tenham como exemplo. Eu sempre falo que os pais, eles podem falar bastante para os filhos, mas o que os filhos veem mesmo são os exemplos. Então, se você está ali lendo um livro, se você está ali estudando, a criança olha, então ela acaba copiando. Então é muito mais fácil eu falar, meu filho, sai desse telefone, para de ficar aí conversando ou vendo a internet, se eu também chego do serviço e estou ali o tempo todo. Então as crianças, elas copiam muito, elas modelam os pais. Então é importante que nós também sejamos os exemplos, né? Boa noite, Ana, né? Seja bem-vinda. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem colocar aqui, tá? E falando sobre o nosso tema de hoje, dificuldades de aprendizagem, é importante falar que a dificuldade de aprendizagem muitas vezes pode ser por causa da chegada de um irmãozinho mais novo. Então toda a atenção era voltada ali para ele ou para ela, e de repente agora vai ter mais uma pessoa que vai ter a atenção do pai e da mãe. Então isso acaba criando uma dificuldade, né? A criança acaba perdendo ali a atenção dela. Então, para chamar a atenção dos pais, ela acaba tendo uma dificuldade na escola, né? Porque eles sabem que assim os pais vão... meu pai vai prestar atenção em mim agora, porque eu tô tendo dificuldade, a professora vai chamar ele para conversar ali na escola, né? Dificuldades na família, né? Quando os pais
estão se separando, ou quando tem muita briga no lar, né? Então é importante que os pais fiquem atentos, né? Quando for conversar relacionamentos, tentem ser um pouquinho, né, distante dos filhos, para que eles não precisem, não presenciem essas coisas, né? Porque isso também afeta a dificuldade, tá? A forma didática, né? Isso também, não adianta falar que é um problema só em casa. Às vezes a forma que a professora está ensinando, a criança ela tá apresentando dificuldade, porque muitos professores são ali na parte mais copia, olha e copia, olha e copia. E hoje em dia nós sabemos que as crianças elas não aprendem assim, né? Elas aprendem de uma forma mais mão na massa, né? Com a internet, com tanta coisa ali para as crianças explorarem, a gente tem que criar, nós professores, temos que criar aulas divertidas para as crianças, para que elas sintam interesse em aprender. Não adianta a gente querer pensar, não, na minha época a gente sentava ali, o professor passava, a gente copiava e a gente aprendia. Hoje em dia não, hoje em dia tem a internet, as crianças têm telefone, tablet. Se a gente não criar uma aula divertida, as crianças elas acabam ali olhando para você, mas a cabeça ali já tá no que ela vai fazer quando chegar em casa. Então é importante que os pais também fiquem atentos a isso, né? Sempre tenham um relacionamento com os professores, tenham, né, uma agenda, falem para os filhos, ó, dependendo adolescente é importante, tem uma agenda, aqui você anota o dia da sua prova, o dia da entrega de trabalho, né? Tenha esse controle. Aqui para as crianças pequenas eu coloquei, né, um mural de tarefas, né? Tem os dias da semana e aqui o que a criança vai aprender. Aí, conforme ela vai fazendo as atividades, você vai colando um adesivo. Esse aqui eu faço com os meus alunos na aula de português. É importante que assim eles vão se motivando. Olha, hoje eu tenho que fazer tal tarefa e tal tarefa. Depois que ele terminou, a mãe vai olhar e vai colar um adesivinho, né? Para as crianças pequenas é simples. Olha, todo dia você vai chegar, tal horário, vai fazer a sua lição, vai tomar banho, vai jantar e vai poder ver um pouquinho de televisão. Criar uma rotina para as crianças, tá? É importante. Com certeza, uma das dificuldades de aprendizagem é quando a criança ela não tem uma rotina. Se ela tem uma rotina todo dia, estudar um pouquinho, ou eu chego muito tarde do trabalho, não tem como acompanhar isso, sábado ou domingo, tá? Todo dia meia hora ou uma hora por semana, estudar aquilo que o filho está aprendendo, seja o kanji, seja a matéria que ele está fazendo, coloca aqui como objetivo para ele estudar, né? E depois vamos colocando uns adesivinhos, que com certeza a criança ela vai se sentir mais motivada em aprender. No final do mês, vocês vão ver a diferença, tá? Para as crianças maiores, eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei escrito, mas dependendo de como a criança aprende melhor, vocês podem fazer desenhos ou pedir para ela desenhar, recortar imagens da internet, colocar ali, a gente está aprendendo sobre a célula. Então tá lá, você coloca, né, fala para a criança fazer com uma cartolina ou uma folha de sulfite mesmo a célula, colocar ali os nomes, né? Colocar um pequeno resumo. Então é importante que vocês façam um mural assim com o que a criança está aprendendo, para que ela possa visualizar de uma forma melhor. Se ela aprende melhor de uma forma auditiva, tem alguns vídeos, aulas no YouTube, tá? Peça para ela te ensinar. Olha, o que você está aprendendo essa semana? Ah, essa semana, né, os meus alunos estão aprendendo sobre a letra M. Ah, então, ma de mala, me de mesa, né? Então é importante que a criança ela visualize isso e vai ensinando para os pais, né? 90% da aprendizagem e eficácia é quando você aprende e ensina uma outra pessoa. Então, vocês podem fazer isso com as crianças pequenas. Ah, eu quero alfabetizar meu filho em casa, ou eu quero que meu filho aprenda os kanjis. Ah, então vamos fazer o desenho ali e você me explica como é que faz. Tá, pessoal? Isso daqui é fundamental, que a criança ela visualize o que ela está aprendendo e tenha uma rotina, tá? Quando a criança não tem uma rotina, ela acaba esquecendo aquilo que ela aprendeu. Então, é preciso ter concentração, foco, para que ela consiga memorizar o aprendizado dela. E quando ela só faz isso uma vez por semana ou duas,
muitas vezes ela vai acabar esquecendo, porque não é uma coisa que ela tá fazendo diariamente. Então vai cair na zona do esquecimento, aí depois chega no dia da prova, nossa, a professora tinha falado sobre isso, mas eu não lembro o que era. Por quê? Porque ela ficou muito tempo sem estudar aquilo, sem relembrar. Então, não precisa ficar um dia inteiro antes da prova estudando. Todo dia, uma meia horinha, você pegar e fazer um resumo, fazer um desenho ali com os tópicos do conteúdo, a criança ela já vai memorizando. Principalmente os adolescentes, né? Se a gente não fica de olho, né? Eles ficam ali no celular, ficam ouvindo música e acabam não estudando. Deixa eu colocar aqui. Se vocês tiverem perguntas também, podem... Olha, tem bastante aqui que eu não tô conseguindo ver. Peraí, só um pouquinho. Boa noite, Ana Paula, Pamela. Obrigada pela atenção. Se tiver dúvidas também, pode ir colocando aqui, tá? Pamela, se você quiser conversar também. Mayumi, André. Como podemos reforçar a memória no caso de ser uma dificuldade de aprendizagem? Ah, então, dona Sônia. Existem vários tipos de dificuldade de aprendizagem. Tem que ver se essa dificuldade de aprendizagem é falta de motivação, né? Ele está desmotivado, ele não está com vontade de estudar, é por isso que ele está tendo um mau desempenho, ou é porque ele está passando por alguma dificuldade em casa, ou a matéria que ele está estudando, ele não está conseguindo compreender da forma que a forma didática que a professora está passando. Então, muitos pais, eles têm que ficar de olho. Olha, meu filho, ele não presta atenção no que eu tô falando. Eu tô falando com ele, mas ele tá fazendo outras coisas. Ele esquece de me dar recados importantes, ou sempre perde material escolar, tá? Então é importante que os pais vejam todos esses pequenos detalhes, conversando com os professores também, para ir pegando algumas informações, né? Para ver por que essa criança está tendo dificuldade de aprendizagem. Se é realmente uma falta de atenção, de concentração, ou se é uma desmotivação, tá? Alguns casos, quando os pais não conseguem detectar por que a criança está tendo dificuldade de aprendizagem, é importante procurar um psicopedagogo para estar fazendo uma avaliação psicopedagógica, que através de testes, né, que a gente vai aplicando nas crianças, a gente consegue encontrar por que está tendo essa dificuldade de aprendizagem. Se é um problema familiar, se é um problema de atenção, tá? Porque muitas crianças, elas têm essa dificuldade de aprendizagem porque elas não conseguem se concentrar, elas não têm foco na hora que o professor está explicando ou na hora de estudar. Então, acaba não conseguindo absorver e memorizar o conteúdo que o professor está passando, tá? Nereu, boa noite. Carlos, Elisa. Você acha que a prática de premiar as crianças pelo desempenho escolar é favorável ou não? É favorável e não, né? Isso depende dos pais. Qual seria a premiação, né? Muitos pais, eles me falam, amigas também, elas falam, olha, eu premio meu filho com um livro. Então, eu acho que isso é válido, porque vai beneficiar tanto a criança quanto os pais, né? A criança, ela tá estudando ali, tá fazendo as tarefas todos os dias e no final do mês ela ganha um livro. E esse livro vai ajudar ela a ter o quê? Um vocabulário maior, vai melhorar a interpretação de texto, interpretação dos problemas de matemática, né? Vai ajudar ela a abrir a mente dela, então acho que isso é válido. Tem outros pais que falam, então no final do mês ela pode escolher um filme. Agora eu acho que brinquedo, essas coisas, cabe a cada pai, né, decidir se é certo ou não. Muitos pais falam, se você fizer tudo isso, você vai ganhar um game novo, você vai ganhar um jogo novo, né? Então eu acho que depende, cada criança é de um jeito. Às vezes uma criança não vai querer ganhar um livro, mas outras crianças, se forem ganhar um jogo, um game, elas vão estudar muito. Então é importante que os pais negociem e vejam a melhor forma. Mas eu recomendo um livro. Mas aí tem que ser aos poucos, né? Procura o título que o seu filho gosta, o conteúdo que o seu filho gosta e ir inserindo isso. Que a leitura é importante para a dificuldade de aprendizagem, tá? Muitas crianças que apresentam dificuldade na interpretação de texto, interpretação de problemas, é porque falta leitura, tá? Aqui no Japão, nós temos as bibliotecas, né, municipais, que os pais podem ir, pegar o livro emprestado, levar para casa para a criança ler.
Se estudar em escola brasileira, na internet nós temos vários livros, né? Várias historinhas lá que os pais podem imprimir e dar para as crianças lerem. Isso daqui ajuda muito. As crianças têm dificuldade de aprendizagem, de interpretação de texto, vocabulário, né? Na hora de fazer uma redação não consegue. Por quê? Porque falta vocabulário, tá? Então é importante a leitura. Andréia, boa noite. Tá? Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, né, podem ir colocando aqui pra gente que a gente vai estar respondendo. Luana, boa noite. Fernando, boa noite. Tá, pessoal? Então, aqui eu também queria falar, as crianças que estudam em escola japonesa, é importante que elas aprendam também o português, tá? Que os pais ensinem em casa, ou que elas procurem alguma forma da criança aprender, porque o que acontece? A criança, ela fala o japonês na escola e muitas vezes em casa, na correria do dia a dia, os pais não têm tempo de ensinar o português. Aí o que acontece? Ela se torna adolescente e ela não consegue se expressar. Olha, mãe, hoje eu não tô me sentindo muito bem. Ai, aquele amigo, ele foi rude comigo, me deixou chateada, magoada. E as crianças, elas, né, os adolescentes, eles acabam não tendo esses vocabulários. E como que eles vão conversar com os pais? Que os pais também não conversam, não entendem muito bem o Nihongo. Então, acaba criando uma separação. As crianças, elas acabam ficando no mundinho delas, porque elas não conseguem conversar com os pais. Como que ela vai falar, ai mãe, eu não tô me sentindo bem, né? Eu tô me sentindo magoada, eu não tô entendendo a matéria. Eu não consigo falar essas palavras em português para minha mãe. E se eu falar isso em português... Não, se eu falar isso em japonês, a minha mãe não vai entender. Então, acaba criando uma separação, né? E a criança, o jovem, ele acaba indo falar com quem? Com os amigos. E muitas vezes as influências não são muito boas, né? Às vezes as dicas, as opiniões não são muito boas. Então, é importante que os pais, eles conversem com os filhos, ensinem, alfabetizem os filhos em português para que os filhos possam ter esse relacionamento. Olha, tudo que está passando ali na escola, tudo que eu estou sentindo, eu consiga transmitir para os meus pais, tá? O relacionamento é muito importante. O que a gente vê aqui no Japão é que na correria do dia a dia a gente acha que, não, só conversando o básico já tá bom. Mas não, a criança cresce e acaba se separando. Os pais não conseguem entender por que o filho tá daquele jeito, por que o filho tá passando por essas dificuldades, né? Flávio, boa noite. Eu que agradeço, Elisa, né? Pela participação, por estar aqui, contribuindo com o Portal Japão, né? Passando informações, dicas para a nossa comunidade, que eu acho que a nossa comunidade, ela tem que se unir, né? Transmitindo conhecimento, informações para que a gente possa ser uma comunidade melhor aqui dentro do Japão, tá? Por isso que eu peço para os pais, né? Vocês que estão assistindo aqui, são pais que se preocupam com os filhos, com o futuro do filho de vocês. Então, o relacionamento é fundamental para a criança que está passando por dificuldade de aprendizagem. Ela precisa ter esse amparo, ter esse relacionamento com os pais, ter essa segurança. Porque ela tendo essa segurança, sabendo que os pais estão ali apoiando ela, ela vai ter mais autoestima, vai conseguir ter mais autonomia para vencer as dificuldades. Quando ela não tem esse apoio dentro de casa, fica mais difícil, né? Ela sabe que tem algumas pessoas que ainda não compreendem. Meu filho está tirando nota baixa, então ele vai ficar de castigo, então ele vai apanhar. Muitas vezes não é isso que a criança está precisando. Ela está precisando entender por que ela precisa estudar, ter esse apoio dos pais, falar, não, eu vou sentar aqui com você do seu lado, eu vou te ajudar a fazer a lição, não entendo Nihongo, mas eu vou sentar aqui do seu lado e a gente vai no Google Tradutor, eu vou aprender Nihongo e vou te ajudar na lição. Ter esse apoio, essa parceria, né? Que é tão importante para as crianças. Muitas vezes a correria do dia a dia, trabalhar bastante, cuidar da casa, né? Os pais acabam deixando isso de lado. E isso vai fazendo falta ali no futuro das crianças. E o que elas precisam é dessa atenção dos pais e terem uma rotina, né? Para ir memorizando, assimilando todo o conteúdo.
tem mais perguntas aqui. Aí, eu queria mostrar aqui como exemplo, né? Que eu sempre falo. Né? Pra Pamela, né? Que ela falou que a filha dela tem, né? Só quer ouvir música, só quer ficar dormindo, né? Pergunta pra ela o que ela quer fazer no futuro, né? Falta pouco pra ela terminar os estudos. Ela vai fazer uma faculdade? Qual o interesse dela, né? A minha filha, ela muda constantemente. Ela tem 8 anos. Então eu sempre falo pra ela, porque às vezes ela chega, ela também, normal. Ah, mamãe, eu tô cansada, eu não quero fazer a tarefa, não quero fazer o shokudai. E eu falo, mas o que você vai ser quando crescer? Aí ela fala, agora ela quer ser dona de uma sorveteria. Aí eu falei pra ela, então é importante que você faça o quê? É importante que você saiba calcular, né, pra poder cobrar os sorvetes. É importante que você saiba ler, pra você poder fazer as receitas do sorvete. Então a gente fez aqui um recorte, né, um quadrinho, do futuro dela. Às vezes ela quer ser professora, às vezes ela quer ser cabeleireira, cada hora ela muda de profissão. Então, tanto os pequenos como os grandes, eu faço isso com os meus alunos também. O que você pretende fazer no seu futuro? Qual a sua profissão? Ah, eu quero ser dono de um aras, eu quero ter muitos cavalos, né? Tinha um aluno meu que falou. Então, o que a gente vai fazer? Ah, então você vai colocar aqui seus cavalos. Ah, como que vai ser o seu aras, né? Então, para isso que você está estudando, para que você se forme, trabalhe e tenha condições de comprar o seu aras. Então, toda vez que ele está desmotivado, que ele não quer estudar, ele olha o quadro e fala, não, é para isso que eu estou estudando. Então, é importante que, né, desde pequenininho, vocês vão incentivando os filhos. Por que você tem que estudar? Não porque é obrigatório, porque você é criança e tem que estudar. Não, porque isso vai te ajudar no seu futuro, né? Aí aqui tem, né? Boa noite, Camila, ou bom dia. Elisa, a entrevista presencial é melhor com certeza, mas você acha que uma conversa online com a criança, você conseguiria detectar... Ai, peraí. E dar conselho aos pais como melhorar o aprendizado dela? Sim, eu também prefiro a forma presencial, né? Conversar, poder ter aquele contato, né, que nós brasileiros temos, né, de fazer um carinho, de abraçar, que isso as crianças, elas precisam, né, elas sentem esse amor, esse carinho que a gente consegue transmitir através do contato físico, mas com o coronavírus, né, com o estado de emergência que está se prolongando por mais um mês, a gente tem que se adaptar e agora são as formas online, né? Sim, dependendo da idade da criança, né? Porque cada idade tem um tempo de atenção. Então não adianta, se for uma criança muito pequena, no máximo 1 hora que eu consigo ficar ali online com ela. Depois ela vai olhar para os lados, ela vai querer ir no banheiro, vai sair. Então, dependendo da idade, dá pra gente fazer online, sim, né? Dá pra passar os testes pros pais, para que ela possa fazer ali enquanto a gente está conversando, e dar dica para os pais para ver, né, como que é o dia a dia dessa criança, para saber como que a gente pode melhorar para que ela tenha um melhor rendimento, né, no aprendizado. Ah, Elisa fala que já quis ser bombeira. Olha que legal, né? É quando, né, não sei quando, né, Elisa, mas quando a gente é criança, a gente também quer ser médica, bombeira, dentista, a gente tem um monte de profissão, né, de sonhos, que eu sempre falo. Qual é a dificuldade mais comum na aprendizagem e qual é a mais complicada? A maior dificuldade é o desinteresse, né? Como eu falei aqui, dona Sônia. Muitas crianças, jovens, eles não têm interesse em estudar, eles estão desmotivados, né? Alguns chegam do Brasil jovens, adolescentes, né? Na pré-adolescência. Então, eles vêm pra cá, a realidade é outra. Lá eles estudavam só 4 horas, chegam aqui, estudam, mesmo a escola brasileira, estudam a maior parte do dia, né? É uma carga horária mais extensiva. Quando vão para a escola japonesa, então, muda o idioma, muda a cultura, então acabam perdendo o interesse pelos estudos. Então é importante que os pais conversem e mostrem, né,
a importância dos estudos para que possa ser melhorado isso. E qual é a mais complicada? Eu acho que não tem a mais complicada, né? Tanto uma criança que ela tem dislexia, ou tem descalculia, ou tem autismo, ou qualquer uma outra dificuldade, sendo trabalhado aqui a rotina, a parceria entre pais e escola, né? Pais e professores, tendo a presença dos pais ali ajudando na dificuldade da criança, ela consegue aprender de uma forma tranquila. Tá? Não é só porque meu filho tem TDAH ele não vai aprender. Vai aprender de uma forma diferenciada, né? A gente vai ter que trabalhar ali qual vai ser a sua rotina, dar os comandos para a criança olhando no olho dela, de uma forma mais clara. Olha, vamos estudar esse aqui. Eu gosto das princesas, então vamos fazer o conteúdo relacionado às princesas para que ela consiga associar melhor o conteúdo da escola, o que ela está aprendendo. Então, é só modificar ali o método de ensino, mas ele aprende da mesma forma, tá? A função do psicopedagogo é esse, é identificar qual a dificuldade de aprendizagem e buscar meios de que essa criança aprenda, né? Na nossa época era todo mundo igual, né? O professor passava ali na lousa, a gente copiava e acabou. Hoje em dia não, como assim falo, com a tecnologia a gente tem que inovar para que a criança ela tenha um interesse maior na aprendizagem. Bom, acho que eu já falei tudo aqui, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aqui para mim. Então, gostaria de falar também do Super Kids, né? Que ele tá um pouquinho... Tô um pouquinho afastada, né, do Super Kids devido a alguns cursos que eu tô fazendo, né? Para aprimorar, para melhorar a forma de atendimento aos meus alunos. Então, por isso que eu tô um pouquinho afastada, mas sempre tentando responder a todos, postando conteúdos todas as quartas e sextas aqui no Japão, no Portal Japão, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Super Kids, aulas de alfabetização, entrem em contato. A partir da semana que vem, nós estaremos abrindo novas turmas de alfabetização, com apostila, com conteúdo online, de forma didática e lúdica, para que seu filho tenha interesse e aprender. Não só o português, mas também a ter um desenvolvimento melhor na escola, né? Trabalhando a parte da motivação, do foco, da concentração, para que o seu filho aprenda de uma forma mais lúdica e não fique aquela coisa, já tá aprendendo japonês, já tá aprendendo inglês, mais português, como se fosse uma coisa a mais. Não, uma coisa a mais que ele vai ter interesse em aprender, tá? De uma forma mais divertida. A Andrea colocou, meu filho tem atraso na linguagem também, tem dificuldade em se concentrar. O seu filho, André, ele faz algum tipo de atendimento com um psicopedagogo, né? Quantos anos ele tem? Se você puder colocar aqui pra gente também, né? Que aí dá pra gente te ajudar de uma forma melhor, né? Dona Sônia, entendi. Muito obrigada. E eu que agradeço, né, Dona Sônia? A senhora tá sempre aqui, participando aqui com a gente das lives, né? Perguntando. A Dona Sônia vai ser uma futura professora de espanhol, tá? Quem tiver interesse em aprender espanhol, depois entre em contato com a Dona Sônia, né? Excelente professora, tive a oportunidade de trabalhar com ela em uma escola, né? E futuramente quero aprender espanhol também. Então, da Andrea... da Andrea, depois se você puder colocar aqui pra gente, né, Andrea? A idade do seu filho e se ele faz algum atendimento. Mas é importante que os pais tenham essa parceria, tá? Conversem bastante, dialoguem bastante com o filho de vocês para que eles sintam esse apoio, né? Para que qualquer coisa que aconteça na escola ou fora dela,
eles tenham esse apoio dos pais, sabem? Não, eu tenho o suporte dos meus pais, eles vão me ajudar, né? Ter autoestima, ter confiança para enfrentar as barreiras que eles encontram aqui no meio do caminho. A Andrea fala, ele tem 5 anos e faz fonoaudiólogo em japonês, com japonês e brasileira. Sim. E você já tá vendo esse resultado nele, essa diferença, Andrea? Que 5 anos ele tá aprendendo com o japonês e com a brasileira. É importante que ele já tá aprendendo os 2 idiomas, né? Se ele estuda na escolinha japonesa, ele tá desenvolvendo ali e tá trabalhando com a brasileira também. A Elisa colocou, parabéns Priscila, é muito importante a atualização na profissão e exige um grande esforço profissional. E eu agradeço, Elisa, né? Também admiro muito você, seu trabalho aqui no Portal Japão. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas já participamos de algumas reuniões, né? E eu admiro muito você também pela oportunidade que você dá a todos nós aqui, né? Eu, a Aline, o Ricardo, né? O Jim, o Fernando, né? Tem a... eu esqueci o nome dela agora. Não, ai... Ai, Elisa, me ajuda. Eu esqueci o nome da... Eu esqueci o nome dela, desculpa. Mas ela faz uns doces deliciosos, as receitas. Ela posta aqui também no Portal Japão. Eu também acompanho. Agora só me fugiu o nome. Mas é uma delícia. A Luciana, isso. Na Aline, né? Todos nós aqui do Portal Japão, né? Agradecemos a todos que nos prestigiam aqui participando das lives. É isso, a Luciana Goto. Fugiu o nome dela. Né? Gostaria de agradecer a todos pela participação aqui na minha live, né? Por estar contribuindo aqui no Portal Japão. Mais uma vez agradeço a Elisa, né, pela oportunidade. A todos que estão aqui nos assistindo. Isso, cada doce da Daisuki Doces, isso, uma delícia, a gente fica babando aqui. O regime, a gente nunca consegue vencer desse jeito, né? Tá, pessoal? Então, gostaria de agradecer a todos pela participação aqui na live. Se vocês tiverem dúvidas com relação à educação, ao desenvolvimento dos filhos, podem escrever aqui pra gente no portal ou no Super Kids, que eu vou estar respondendo a todo mundo, né? Com relação à dificuldade de aprendizagem, espero ter sanado as dúvidas. Caso tenha as dúvidas, podem perguntar pra gente, que a gente vai estar aqui respondendo a todos. Agradeço imensamente a todos que estão aqui, que ficaram aqui conosco. Uma boa noite, um bom dia para vocês, se vocês forem assistir mais tarde. E um beijo e até a próxima live, pessoal. Tchau!